Sejam muito bem-vindos à quarta aula do passo a passo do atendimento nutricional. Então, aqui o que eu trouxe para vocês é o HD, é o compilado das informações desse paciente que você precisa ter em prontuário. Mas eu vou te mostrar agora como que você chega nele, tá? Então, eu vou trazer algumas ferramentas de anamnese e aí depois eu vou te ensinar como você criar o seu próprio. Aqui eu trouxe a frequência alimentar. Tá ok? Então, a gente tem o recordatório 24 horas, eu tenho a frequência alimentar, e aqui é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar. Recordatório 24 horas eu utilizo em casos bem específicos, porque, como o nome diz, eu estou perguntando o que ele comeu no dia anterior, então é bem específico. Eu uso isso para as pessoas que têm realmente hábitos, que comem praticamente as mesmas coisas quase todos os dias. Aqui eu trabalho a frequência alimentar, porque eu quero ter uma noção do todo, na maioria dos dias, o que realmente ele come, como que é uma rotina normal e não atípica. Então, lógico, né, que eu faço outras perguntas, pergunto da profissão, eu tenho que trazer antropometria, e aqui eu já começo. O horário que acorda, o horário que faz a primeira refeição, eu quero saber, às vezes a pessoa acorda às 4 da manhã e só vai tomar café às 7. Ali eu preciso identificar por quê. É porque tá sem fome, é porque precisa sair de casa naquele horário por causa do transporte público, é porque em casa não dá tempo de fazer café. Eu preciso entender, não é só, come esse horário e come esse horário. Por quê? O que acontece? Isso que faz toda a diferença na sua conduta. E o que costuma comer? Sente saciedade? Porque o paciente fala assim, eu como um pão e tomo um café. Mas eu preciso saber, isso é suficiente? Ai, não, normalmente eu fico com fome ainda. Então eu tenho aquela sensação de que cabe mais alguma coisa. Eu não pergunto se faz lanche da manhã, eu não dou um nome para a refeição, eu pergunto qual é o horário da próxima refeição. Eu não nomeio aquela refeição. Por quê? Porque às vezes, para aquele paciente, aquilo não é aquela refeição que eu estou falando. E quando eu estou nomeando, é como se eu estivesse categorizando. E os beliscos? Então, eu não dou nome para refeição. Se faz sentido para você, você faz assim, tá? A mesma coisa. O que costuma comer, se sente saciedade, eu vou indo, vou indo, vou indo. Horário que deita e o horário que dorme são duas coisas bem diferentes. Então, o horário que ele deita pode ser às 9, mas ele vai dormir 11, meia-noite. Aí eu preciso entender, é assistindo televisão? É mexendo no celular? É porque tem insônia? É porque o neném tá chorando? Uma pergunta que eu acho importantíssima é quais alimentos que ele mais ama? Não é só o que ele tem aversão, mas o que ele ama? E qual alimento que ele não gosta, que é a aversão? Quantos litros de água por dia ou quantos copos? Belisca, isso aqui costuma fugir muito do recordatório, por isso que eu não dou nome para as refeições. Qual horário? O que você come depois, em seguida? Eu pergunto para ele. Aí ele fala, eu como uma banana. Eu não chamo isso de lanche da manhã, ele come uma banana. E aí eu vou perguntando sempre o que ele come. Nina quer participar da aula, por isso que ela fica latindo. Mas eu falo para ela que ela não pode participar da aula, porque ela é um cachorrinho, não é paciente. Vamos continuar. Então, eu preciso entender se esse paciente belisca. O que você come em seguida? Quando você fala qual é o seu café da manhã, qual é o lanche da manhã, eu estou categorizando e ele não, dificilmente ele vai falar, então é que eu como uma bolachinha, porque isso não é refeição. Então, eu preciso saber o que você come em seguida. E o que você come em seguida? E eu vou perguntando, tá? O horário que sente mais fome é importante. Porque nem sempre o horário que ele sente mais fome é o horário que ele consegue comer. Já percebeu que tem paciente que fala assim, nossa, eu não como muito durante o dia, mas quando chega a noite eu quero comer as paredes? Então é o horário que ele sente mais fome à noite. Mas por que ele sente mais fome à noite? Aí lá no recordatório eu vou entender se durante o dia foi insuficiente. Come rápido ou come devagar? Isso faz toda a diferença na saciedade, na digestão. Ingere líquido junto das refeições? Nem sempre ele te fala. Aí vem escala de Bristol, escala de urina, sinais e sintomas e a qualidade do sono. Quando eu falo de sinais e sintomas, isso aqui é importante você ter. Não vou fazer todas essas perguntas de uma só vez e tem coisas que eu nem preciso perguntar. Por exemplo, rosácea. Eu tenho rosácea, não precisa perguntar. É uma bochecha bem rosadinha e às vezes tem aquelas marquinhas como se fosse acne, mas na verdade não é.
Então, se eu vou fazer uma antropometria, eu sei se tem celulite, se tem variz. Então, tem coisas que eu não preciso perguntar, porque na semiologia, que é o exame que você vai fazer, ali você consegue descobrir. Mas tem coisas que eu vou perguntando para o meu paciente, às vezes numa única consulta, ou às vezes em consultas seguidas, todos os retornos eu vou perguntando para ele. Tá? Isso aqui é importante para você identificar. Ó, a acne espinha é uma coisa que eu não preciso perguntar, a pele excessivamente oleosa, eu não preciso perguntar. Então, quando a gente fala de sinais e sintomas, é o que eu identifico com a queixa do paciente. E ali eu consigo identificar se existe uma deficiência nutricional ou se tem alguma conduta, algum nutriente que eu consiga aliviar esses sinais e sintomas do paciente. Compreende? Então, essa é uma das ferramentas que você tem para fazer a pergunta, para você investigar e fazer a sua conduta. A anamnese ela é muito, muito, muito subestimada. Normalmente são perguntas muito rasas. Esses dias eu estava comentando com um aluno sobre a questão da dentição. Ele falou, Nutri, professora, eu passo há 20 anos em nutricionista e nunca nenhuma delas me perguntou sobre a minha dentição. Eu falei porque ela supôs que você não tem problema de dentição. E esse é um problema. A gente não tem que supor. A gente tem que perguntar. Só porque ele é jovem, não significa que talvez ele não tenha um problema de dentição. Às vezes ele tem um implante que machuca e ele não comentou porque ele não achou pertinente comentar. Você vê como a comunicação ela é importante. Às vezes ele tem um dente que ele extraiu e que não era o siso, era um molar, por exemplo, e que ali ele tem dificuldade de mastigar carne. Então, a gente precisa perguntar, não é só para o idoso. A gente está supondo que só o idoso... Agora é a Zaya que quer participar da aula. Elas não param. Então, não é só o idoso que tem problema de dentição. Tá? Existem pessoas jovens que têm prótese fixa, prótese móvel, ponte, coroa. Então, eu preciso... Às vezes, uma coroa que está com infiltração. Eu preciso perguntar da dentição. Então, faça o básico muito bem feito. Antes da gente ficar pensando em fórmulas mirabolantes de como trazer paciente para o consultório, e plantar bananeira, e entregar brinde, fazer show da Xuxa, a gente precisa fazer o básico muito bem feito. Então, é claro que eu preciso perguntar da dentição, eu preciso perguntar do sono, eu preciso perguntar de como é a textura do cocô dele, eu preciso de todas essas informações. Isso é nutrição. Isso é uma investigação, eu preciso investigar. E cada retorno que ele vier, não é só para fazer a periodização da dieta e pesar, vamos fazer a bioimpedância toda vez que você voltar. Você precisa continuar investigando e acompanhando. E várias outras perguntas, e nós temos inúmeros recursos de investigação de ferramentas nutricionais para a gente trabalhar. Em cada retorno, você precisa continuar fazendo essa investigação. Você vai ir descobrindo cada vez mais. O que eu percebo é que a anamnese está muito, muito pobre, ou fazendo perguntas na primeira consulta que não são pertinentes, e aquelas perguntas chaves importantíssimas para você já começar o processo terapêutico com o seu paciente, muitas vezes é deixado de lado. Por exemplo, a dentição. Então, como eu, nutricionista, não vou perguntar da dentição do paciente? Como que eu não vou investigar se ele tem alguma dificuldade para mastigar? Se ele deveria usar aparelho, não está usando, se ele tem mordida cruzada, se ele tem bruxismo, se ele tem uma coroa com infiltração, se ele usa uma prótese, se ele tem gengivite. Eu preciso entender. Eu preciso entender de sintomas gastrointestinais, eu preciso entender se ele tem enxaqueca, se ele tem insônia, se ele tem dificuldade para dormir, porque tudo isso vai alterar a fisiologia, o metabolismo dele. Então, vamos nos aprofundar em ciência, vamos nos aprofundar na anamnese, porque é o melhor recurso que você tem. Vamos aprender a fazer antropometria corretamente, depender cada vez menos de bioimpedância, não que ela seja ruim, mas a antropometria ela é muito fidedigna para você conseguir fazer uma excelente avaliação. E esses dias eu estava comentando com os alunos, né? Quantas vezes você foi no nutricionista e ele fez a aferição da circunferência do seu pescoço? Tá para contar nos dedos quantos nutricionistas fazem isso. Vai lá e faz só a cintura, certo? Esses dias a gente estava discutindo em sala de aula um estudo muito interessante de profissionais que trabalham em hospital, onde a circunferência abdominal não estava acima do ponto de corte, porém, quando fizeram a aferição do pescoço, eles estavam acima do corte. Então, a gente não pode apenas
utilizar uma medida da antropometria. A antropometria ela é um protocolo e ela tem todas as suas aferições. Então, o nutricionista, faça as aferições. Então, é para fazer do braço, é para fazer do pescoço, da cintura, da coxa, da panturrilha. Então, faça. Não faça apenas uma, porque uma pode não te trazer o verdadeiro diagnóstico desse paciente. Então, eu espero que você tenha gostado e a gente se fala na próxima aula. Um abraço.